Boa noite, gente. Bom dia ou boa tarde, depende como vocês estão no time de vocês aí. E agora, gente, para finalizar esse curso de Yellow Belt gratuito aí que a Luiz Moraes está cedendo para vocês, a gente tem esse projeto Família Moraes. É um exemplo de um projeto pequeno aí de um Yellow Belt. A gente vai fazer uma revisão de várias ferramentas, vai aparecer aí. E vocês vão ver como é que se comporta um projeto, do começo ao final, né? Vai ser um assunto bem peculiar, que todo mundo conhece, então fica fácil de você degustar. E vocês depois vão pegar todos esses exemplos aí e transformar no processo de vocês. Pegar o processo que vocês têm, o problema que vocês têm e seguir esse passo, né? Não estão todas as ferramentas aí, mas um grande passo para você montar o seu projetinho Yellow Belt, a gente vai estar apresentando agora, tá? Então, vamos começar com o que? Aqui tá a primeira capa, né? Projeto Família Moraes. Deixa eu pegar o laser, que é o melhor que eu faço, apontador a laser. Então, gente, Projeto Família Moraes. O que é que consiste esse projeto? Projeto Família Moraes, a família tem o quê? Um casal, 2 filhos, cachorro, gato, ainda tem os sogros aqui, ó. O que é que consiste aí, ó? Projeto Família Moraes. O senhor Luiz Moraes trabalha em uma empresa onde seu salário é de R$ 8.350 mensais. Opa, tá bonzinho, né? Após receber um treinamento de MASP, seria um Yellow Belt da vida também, resolveu aplicar os conhecimentos aprendidos no problema da sua casa. O senhor Moraes tem o objetivo de propor à família uma redução nos gastos e, com isso, poder realizar o sonho de comprar uma casa própria. Ele está querendo reduzir os custos dele para querer comprar a casa própria dele, né? A família já tem o dinheiro da entrada e agora precisa ter o das prestações, que estão em torno de R$ 1.500. Então quer dizer que já tem o dinheiro da entrada para financiar a casa, mas precisa de ter pelo menos livre no salário por volta de R$ 1.500 para pagar as prestações da casa, né? Ele pretende analisar os dados juntamente com os familiares e descobrir as causas dos gastos e, com isso, propor soluções. Os dados dos gastos da família Moura foram computados por ele desde 2018 até 2020. São confiáveis e representam a despesa mensal da família. Os dados estão nesse arquivo aqui, ó, dado da família Moraes, que vocês receberam aí no projeto Yellow Belt, lá na pasta que vocês baixaram, né? Tem lá o projetinho. Seguindo, aqui tem algumas características, gente, da família. Ó, apartamento alugado em bairro nobre com valor alto de condomínio. Quer dizer que eles pagam um aluguel alto e ainda tem condomínio alto. A família possui 2 carros, um 2016 e um 2020. Os 2 carros são utilizados para deslocamento da família, trabalho, escola, supermercado, etc. Para onde vai os 2 carros, um carro para cima e um carro para baixo. As compras são feitas para a família e também para seus sogros também. Olha, o sogro tá pegando uma boquinha aí. A esposa frequenta salão de beleza toda semana, juntamente com a filha. Pronto, mulheres, beleza, cabelo, maquiagem, unha, tá tudo aqui. A esposa do senhor Moraes é formada em farmácia, mas não trabalha. O senhor Moraes contrata canais pagos de TV, por exemplo, UFC e futebol. Olha, ele contrata canais aí, tá? Nos finais de semana, a família vem sempre almoçar em bons restaurantes. Olha, a família só vai almoçar em bons restaurantes, tá vendo? Todo final de semana, tá bom, senhor Moraes. Os filhos estudam em ótimas escolas e frequentam a melhor academia do bairro. Gente, isso aqui são algumas características da família. Fora isso aqui, vocês podem inventar alguma coisa, tá? Mas vamos seguir em frente. Só para mostrar aqui onde estão os dados para vocês, vocês vão abrir lá, mostrar como é que estão os dados. Vocês vão abrir os dados, que é o gráfico de dados. Vai ter aqui, ó, dados da família atual, que é todos os dados de gasto de consumo mês, despesa mensal, com aluguel, com educação, saúde, telefonia, TV a cabo, alimentação, esporte, lazer, gasolina, mesada de filho, mesada de filha, gasto com esposa e outros que ele gasta. Aí ele marcou de janeiro de 2018 até dezembro de 2020. Ele anotou tudo. Tá? Aqui tem despesas soma. Isso aqui já é um resumo do que está aqui dentro.
Aqui tem pesquisa de valor de aluguel, vocês vão utilizar. Pesquisa de valor de escolas. E tem transporte, ó. Isso aqui é transporte. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Transporte, ó. Item, consumo de combustível. Tem alguns dados que vocês vão precisar trabalhar com eles. Entendeu? Tem os dados da família após. Estão aqui, ó, após melhoria. Tem até esse gráfico aí que vocês já vão mandar o gráfico com você já pronto. Vou mandar tudo já bem debulhadinho. Já com os gráficos comparativos, os gráficos que eu fiz. Vocês podem trabalhar e ver como é que eu trabalhei. E aqui tem outros gráficos também de consumo que a gente vai mostrar lá na frente. Então todos os gráficos que eu fiz está tirado daqui de dentro desse Excel, tá? E vocês vão receber isso aqui prontinho como está aqui. Sem tirar nem pôr. Vamos voltar lá. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Passamos aqui as características. Agora vamos definir o projeto. Definir o projeto do Luiz Moraes. Fase definir. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a VOC, gente. Tá lembrado de VOC? Deixa eu pegar de novo o nosso laser. Tá lembrado da voz do cliente, gente? Onde é que tá a voz do cliente? Tá aqui, ó. Toda a dor que ele está sentindo, que ele quer comprar a casa própria, mas não tem o dinheiro da prestação. Aqui tem como fosse uma pesquisa que o seu Moraes fez, né, e anotou como é que era o comportamento da família. Então aqui está a voz do cliente, gente. O que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer aqui. Aqui você vai dar partir daqui para realizar seu trabalho. Então, primeira coisa é saber se os dados são confiáveis. A confiabilidade dos dados, né, que o seu Luiz Moraes anotou. Então, primeiramente, é importante avaliarmos a veracidade dos dados obtidos para os mesmos não nos levarmos a análises incorretas e, desta forma, tomarmos ações sem eficácia. A gente está lembrado que eu já falei isso no Elobelt. A gente tem que ter certeza que esses dados são verídicos. Dados não confiáveis vai levar para lugar falso. Dados confiáveis vai levar para a verdade. Então, o que a gente sabe, doutor Moraes? Segundo o senhor Moraes, os dados dos gastos da família foram computados por ele desde 2018 até 2020. São confiáveis e representam a despesa mensal da família. Então, desta forma, podemos confiar nos dados. A gente está confiando nos dados. O seu Luiz Moraes está fazendo o projeto, ele está confiando nos dados dele, porque ele anotou tudinho. Perfeito? Então, primeiro, verificar isso. Verificando isso, vamos partir para fazer o Project Chart. Vocês têm esse arquivo aqui em Excel. Então eu peguei esse arquivo Excel e montei tudo lá. Depois eu copiei e joguei aqui, para vocês verem. Mas ele está lá montadinho no Excel, vai como exemplo para vocês também. Então o nome do projeto, aquisição da casa própria, é o nome do projeto. Número 1, primeiro projeto do seu Luiz Moraes. Né? Área de atuação, residência da família Moraes. Processo principal, orçamento família Moraes. O processo é do orçamento da família. A data 1/11/2020, que ele começou o projeto dele. Líder é o senhor Moraes. O dono do processo também é ele. Nesse caso, quando você tem um processo na sua fábrica ou na empresa, você vai colocar o dono do processo, a pessoa que toma conta daquele processo, e não você. Como o Luiz Moraes é o dono do próprio processo orçamento, então ele ficou sendo o líder, porque ele quer melhorar o processo, e ele ficou sendo o dono do processo. E quem é o consultor? Ele estava me procurando, Luiz Moraes. Ele estava me consultando para saber se o projeto dele estava ok, né? E o champion é o próprio senhor Luiz Moraes. Ele estava patrocinando o projeto dele. Então, gente, descrição do problema. O salário do senhor Luiz Moraes não está conseguindo vencer o orçamento mensal das despesas da sua família. O senhor Moraes não está conseguindo ter o dinheiro para as prestações da casa própria e ainda tem que estar tirando dinheiro dos investimentos para suprir os gastos. Olha o que está acontecendo, gente. Quando a gente observar aqui o gráfico, olha, os dados são de janeiro de 2018 até dezembro de 2020. Observe que janeiro, mais ou menos, até novembro de 2018, ainda sobrava alguma coisa. Porque esse verdinho aqui é o salário dele. E esse vermelhinho aqui é as despesas. Tá vendo? Legenda salário e despesa. Então, até aqui mais ou menos novembro de 2018, sobrava alguma coisa. A partir daqui começou elas por elas, gente. O que ele ganhava, ele gastava. Mais ou menos até janeiro, até setembro de 2019. A partir daí, gente, piorou tudo. Ele começou a gastar mais do que ganhava. Aí assim, acontecia o que? Ele estava tirando dos investimentos. Estava tirando lá do dinheiro que ele tinha para pagar a casa dele, para comprar, para dar entrada na casa dele. Então ele estava no sufoco aí.
Opa, aqui a situação. Já estava gastando muito mais do que ganhava. Então, essa é a dor que vocês têm que mostrar, né, no projeto. A segunda parte, descrição do projeto. O projeto consiste em reduzir as despesas mensais com a família e com isso obter dinheiro para as prestações da casa própria. Opa! Qual é o benefício que eu tenho com esse projeto? Ele está calculando 18 mil ano. Se você fizer umas contas de 1.500 mais ou menos, que é a prestação por ano, vai dar 18 mil reais. Então aqui ele está pensando em ganhar 18 mil reais ano. Descrição do projeto. Objetivo SMART. Reduzir em 3 meses as despesas da família Moraes em 18%. Por que 18%? O salário é 8.350, onde temos que obter 1.500. Tem que sobrar 1.500 por mês. 1.500 é 18% do salário. Então, se eu reduzir 18% do salário dos gastos, eu vou ter 1.500 mensal. Então, essa seria o projeto. Reduzir em 3 meses as despesas da família Moraes em 18%. Tem alguma premissa, alguma restrição? Tem. Não poderá mexer nos planos de saúde. Plano de saúde a gente não pode mexer. Né? Não pode trabalhar com plano de saúde. Esquece plano de saúde. Está sendo pago e acabou-se. Métricas operacionais. O que é que eu vou medir, gente? O orçamento. O próprio orçamento, que é esse aqui, eu vou medir, continuar medindo. Aqui está o indicador, que é o orçamento, tá vendo? Vou continuar medindo, é minha métrica. Situação atual, 8.314, que é a média que ele está gastando, média mensal, quer dizer que foi feita uma média desses gastos aqui todo, né? Que chegou em 8.314, e ele quer ir para onde? 6.817, que é os 1.500 daqui, para reduzir. Que é a média mensal de 6.817, é a meta dele. Está descrito aí, perfeito. Segue o barco. A equipe, né? Está na equipe, como é a equipe. Um pequeno cronograma que ele quer fazer tudo em 2 meses. Começar em novembro de 2020, acabar em janeiro de 2021. Já quer trabalhar aqui, já começou a trabalhar nesse lugar para acabar aqui. Para janeiro de 2021 já começar a ter. Então, ele está forçando a barra para em 3 meses concluir. E aqui está o líder do projeto, a assinatura do Sr. Moraes, o dono do projeto que é o Sr. Moraes, o champion do projeto que é ele mesmo. Uma data que iniciou. Então o projeto chart é simples, gente. A gente tem que detalhar melhor aqui onde está o problema. É super importante. E essa parte da meta também é super importante, né? Definir o projeto e a meta ser uma meta mensurável, tá, gente? O restante é mais burocrático, né? A equipe, o que a equipe faz? Função, o cronogramazinho e as assinaturas, para todo mundo ficar ciente, né? Aí você pode ver o Project Chart, porque tem o Project Chart, que você vai lá enxergar lá, abra lá, tá? Esse projeto todo em Excel, você pode pegar o exemplo lá para você fazer, ok? Então, seguindo em frente, agora a gente passa para medir. Eu sei qual é o processo é o orçamento da família, eu vou medir o processo. Como é que eu medir o processo? E agora? Gente, de processo em processo, projeto em projeto, tem várias formas de medir. Então a gente achou uma forma de medir aqui uma coisa. Eu peguei o tabelão todinho, né, e calculei a média, o desvio padrão e a amplitude de cada orçamento, para ter uma ideia de como ele vivia, né? Aqui tem toda o desvio padrão, média, desvio padrão e amplitude de todos os gastos do consumo dele, do Sr. Luiz Moraes. Só que eu resumi, porque eu queria um resumo, uma estatística básica das despesas mensais. Peguei todas as despesas mensais, fizemos uma média. Em média ele gasta 8.314. Desvio padrão, 545, quer dizer, desvia muito aí em 545, isso é um desvio muito alto em relação a tua média, né? Amplitude 1.900, mano, quer dizer que ele já gastou menos, quase 7 mil e pouco, e para gastar mais de 8 mil e tanto, que é 1.900 seria a amplitude, o range que ele estava tendo, né? Salário 8.350, a média dos gastos 8.314, que é a média daqui, ó, 8.314. Com esse salário e com essa média, só sobrou para ele 35,85 por mês. Nos começos do mês, né? Mas depois ele começou a gastar mais. Qual é a meta? 1.500. Aproximadamente obter R$1.500, que é a meta. Então daqui já tem uma ideia de como é que está a vida o senhor Moraes, né? E eu já meço dessa maneira. O Greenbelt ele consegue medir com outras ferramentas, né? Mas para esse tipo de projeto não é necessário usar tantas ferramentas mais poderosas. Entender a média, entender o desvio padrão, entender a amplitude, isso é importante, tá? Não precisa adentrar tanto. Então depois que eu medi, entendi como é que está o processo, eu vou analisar o processo.
Onde é que está tendo os gastos? Quais são as causas do gasto? Então o que eu faço? Eu fiz um Pareto. Fiz um Pareto, que você já sabe fazer um Pareto. Fiz um Pareto, né? O senhor Luiz Moraes fez um Pareto, não foi eu. Eu só expliquei para ele como é que ele fazia. E ele verificou o quê? Que 88%, gente, dos gastos do orçamento dele está onde? Está em educação, aluguel, alimentação, saúde, gasolina, parte de transporte, ó, gasto com a esposa e outros. Né? Aqui é onde ele está o maior gasto dele. Se ele resolver a metade desse aqui, acho que ele consegue R$ 1.500. Então, gente, um Pareto, tá vendo? Não? As colunas, acabando em 100%. Esse é o total do orçamento dele mensal, do gasto total. Então, telefonia, TV a cabo lá embaixo, não tem mesada da filha, mesada do filho, fica por último. Mas a gente pode tirar uma laminha ali também. Mas aqui, gente, já começou a enxergar que educação é o que mais gasta e aluguel e alimentação. Educação, aluguel e alimentação é 65%, gente. Essa é a análise que tem que ter, tá? Aqui você parte para fazer o que agora? Um Ishikawa. Vou começar a descobrir quais são as causas e eu posso usar isso aqui, educação, aluguel, alimentação, como categoria para o meu Ishikawa. Foi o que eu fiz? Alimentação, moradia, educação, outros, saúde, transporte, pessoais. Ô Luiz, mas não tem que ser 6 M's? Ó, só tem um M que é moradia. Ah, só tem um M aí, tá, gente? Como eu falei para vocês, a gente vai colocar o nosso Ishikawa de acordo com a nossa cultura, de acordo com o que a gente está trabalhando. Estou trabalhando com orçamento familiar, então não tem máquina, matéria-prima, isso não vai ter, gente. Mas pessoas têm, né? Que sempre tem, é mão de obra, de pessoas. E eu vejo que eu não fiz 6, fiz 7, nem puxei uma perninha aqui outros, porque tinha outros gastos, eram 7 mais ou menos. Eram 7 gastos, olha. 1 aluguel, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei esses 7 aqui como nossa categoria. E qual é o problema? Altos gastos com a despesa da família. Esse é o problema. Então daqui, gente, alimentação, compras para os sogros, gastos com bons restaurantes, olha, moradia, não tem casa própria, alto custo de aluguel. Aí é o brainstorm da família, a família falando, todo mundo aqui falando quais são as causas. Alto valor de condomínio, mora em bairro nobre de alto custo. Educação, filhos estudam em escolas caras, filhos fazem melhores cursos de inglês de alto custo, problema. Outros, não existe discriminação dos gastos, quer dizer, tá saindo esse dinheiro aí, mas não sabe o que está gastando com o quê? Será que é estacionamento? Será que está dando gorjeta? Onde é que está nesse dinheiro? Ninguém sabe. Então teria que averiguar, porque não tem discriminação dos gastos. Saúde, frequentam academias caras. Plano de saúde não vai entrar, gente. Né? Transporte, alto consumo de gasolina, importe de PVA de 2 carros, custo de manutenção de 2 carros. Pessoais, alto custo com cabeleireiro. Olha, a filha gastando cabeleireiro. Esposa não trabalha, então tem um custo dela, né? Gasto com canais pagos, mesada alta dos... Aí tá entrando aqui um monte de coisa. Então tudo aí foi, joga, todo mundo fazendo aquele brainstorm, né? Trazendo as causas para a gente checar o orçamento. O que é que eles fizeram? Qual é a principal causa? Como é que a gente vai ter tanta causa aí? O que é que eu posso fazer para priorizar minhas causas? Matriz, causa e efeito. Então, joga lá todas as causas aqui, ó. Tá lembrado? Todas as causas entram na matriz, causa e efeito. Criou as saídas. Qual foi a saída que seu Moraes criou? Obtenção da casa própria. Uma saída, ele botou o peso 10. Redução nos gastos, que é que tem impacto redução nos gastos. Não atinge a saúde, se a coisa não atinge a saúde. E se é supérfluo. Então foi essas 4 categorias que ele falou aqui. 4 saídas. E o peso, 7, 10, 7, 3, 5, né? Agora o que é que faz? Estão lembrados? Filhos estudam em escolas caras. Cada um desses tem que perguntar. Filhos estudam em escolas caras. Estudar em escola cara, qual é a correlação para obter casa própria? 9, 5, 3 ou 1. Aí dependendo do valor que estava lá, do orçamento, aí botou um 5. O seu Luiz botou um 5, com a família 5. E redução dos gastos, também 5. Não atinge a saúde, 9. Não atinge saúde. A saúde da escola cara não vai atingir, se eu botar numa escala menor. Saúde, que eu digo saúde física, né? Pode ser uma saúde mental, mas vamos esquecer um pouquinho, só a saúde física aí. O plano de saúde está lá sem ter mexido. Então, se eu mudar de escola, também não vou tirar o cara de uma escola tão cara para uma escola muito barata. Eu posso
e posso colocar numa escola mais ou menos que tem o mesmo nível, mas um pouco mais barata. Então não atinge saúde. É supérfluo? Não. Um é porque, não é supérfluo. Se fosse 9, qual é a correlação com ser supérfluo? 9 é muito supérfluo. 1 é praticamente sem correlação. Não é supérfluo estudar em escola cara. E aí eu vou agora fazendo todas as minhas perguntas, né? Todas elas até completar com todo mundo, tudo. E clico lá em prioridade, né? No botão prioridade e ele vai priorizar tudo. Ó. Priorizou. Não tem casa própria, alto custo com aluguel, esposa não trabalha. Aí foi colocando do primeiro até o 17º, né? E a pontuação de cada um. Então, gente, mas depois que o senhor Luiz Moraes viu isso aqui, ele notou uma coisa. Ele notou isso aqui, ó. Esses 4 aqui tem tudo a ver com moradia. Não tem casa própria, alto custo do aluguel, mora em bairro nobre de alto custo e alto valor de condomínio. Então ele criou uma categoria chamada alto custo com moradia. Para reduzir, para não ficar aquelas 4 ali. Então isso vocês podem fazer também. Apareceu coisas que são iguais, opa, espera isso aqui, eu vou juntar. Pode ter feito antes, ou então feito agora. O seu Moraes fez agora. Também ele viu o seguinte: alto consumo de gasolina, impostos de IPVA de 2 carros, custo de manutenção de 2 carros. Também ele criou outra categoria aqui chamada alto custo com transporte. Porque tudo isso aqui é transporte. Para não ficar falando de 3 ações, 3 causas, uma causa só. Mesma coisa aconteceu com filhos que estudam em escolas caras, filhos fazem melhores cursos de inglês de alto custo. O que é isso aí? Alto custo com educação. O resto ele deixou normalmente, porque é tudo separado e pulverizado. Mas ele criou isso aí. Resumindo, agora ele tem isso aqui. Em vez de ter 17 causas, vai ter o que agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essas 11 tá aqui na sequência, por causa da sequência que está aqui, ficou na sequência de priorização. Só que eu posso agora também priorizar melhor ainda o que eu tenho aqui, dessa forma. Eu vou jogar isso para cá, batizei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 causas, né? Tá aqui igualzinho. O que eu posso fazer? Um gráfico de esforço e impacto, para saber qual é a ação, qual é a causa que eu vou realmente analisar primeiro, para me dar mais retorno. Então, o senhor Moraes com a família começou, ó. Disse que a causa 1, alto custo com moradia, vai ter um impacto muito forte se eu resolver, e o esforço não vai ser muito alto, vai ser baixo. Pesquisar, não tem um esforço muito alto não. Então ele foi agora. A causa 2, o esposo não trabalha. Vai ter um bom impacto, claro que vai entrar mais dinheiro na residência, que ela pode até ganhar o dinheiro da prestação. Ganhar R$ 1.500, ganhar R$ 2.000, dependendo do emprego. E ela ter o dinheiro da prestação. E já deu um impacto enorme. O impacto é grande, porém o esforço é alto para conseguir um emprego, né? Principalmente uma pessoa que nunca trabalhou. Então vai demorar, o esforço vai ser alto. E aí eles foram pensando, 3 caiu aqui, o 4 caiu aqui, o 5 caiu já na área vermelha. 5, não existe discriminação dos gastos. O impacto é pequeno, porque o valor que ele gasta é pequeno, e o esforço vai ser grande, vai passar 1 mês, 2 meses anotando cada vez que gasta para ter uma ideia. Então vai ter um esforço muito grande para pouco impacto. E aí ele foi até fechar a última, que é o 11, né? Aí botou o 10 lá, aí aqui ele fecha. Então onde é que ele vai primeiro trabalhar, gente? Estudar a causa nesse quadro verde, que é o quadrante 1. Então primeiro a causa 1, a 3, a 4 e a 7, vamos estudar primeiro. Depois eu parto para o segundo quadrante, que é a causa 2. Depois eu parto para o terceiro quadrante, que é o 9, o 6, o 9 e o 11. Depois eu parto para o quarto quadrante, que é o 5, 8 e o 10. Por que o primeiro quadrante? Que é o que tem mais impacto no problema e menos esforço. Vou fazer melhor, mais rápido. Quem tem mais impacto e menos esforço, eu faço mais rápido. Por último fica quem tem menos impacto, tá vendo? Tá aqui no menos. Menos impacto e mais esforço. Eu vou me esforçar muito para ter pouco impacto no problema, que é ter aqueles R$ 1.500. Eu comprei minha casa para o seu Luiz Moraes, não seu não, o seu Luiz Moraes comprar a casa, o seu Moraes comprar a casa própria dele. Então, seguindo agora, gente, vamos pegar o primeiro, tá lembrado que é o primeiro aqui, esse primeirozinho aqui, ó. Vamos analisar. Então pegou os aluguéis que estavam lá e analisou, ó. Hoje ele paga, e hoje, não é hoje, viu? Ele paga 2.100 mais ou menos de aluguel, e ele pegou três áreas A, B e C e verificou, ó.
Se eu for morar aqui, na área C, eu vou ter uma redução de 466. Se eu for morar no B, eu vou ter uma redução de 912. Olha, mais da metade dos 1.500, né? E se eu for morar na classe A, aqui vou ter 1.890, 210. Né? Então eu vou... É uma causa, realmente isso aqui é uma causa. Se eu mudar de condomínio, se eu mudar de bairro, eu vou ter uma redução no meu custo. Então isso é uma causa proporcional. Mudar de bairro, né? Mudar de bairro tem uma redução de custo. Opa, é uma causa. Beleza, essa causa está garantida aí, essa é causa mesmo. Transporte, que é o 3, que foi o segundo para analisar. Também, ó, ele tem uma média de gasto mês de 982 com IPVA. Isso é mês, tá? Mês. Então, ano ele gasta quanto? 2 carros, 2.400 conto. Manutenção mês, consumo combustível mês. Então, ele gasta isso aqui por mês, mais ou menos, com um carro, com 2 carros. Ó, se ele vendesse um carro, pelo menos, ele podia reduzir isso aqui pela metade. Ele podia ter pelo menos R$ 491,22 de redução. Se ele vendesse um carro. Então, se eu diminuir a quantidade de carros, eu posso ter uma redução no meu custo. E com isso, sobrar dinheiro. Olha, gente, se eu vim para esse bairro B e vender um carro, já estou quase ganhando os R$ 1.500. Essa é a análise que você faz para dizer, ó, isso aqui é uma causa, isso aqui é uma causa, realmente vou trabalhar em cima disso. Qual foi a terceira causa mais importante? O número 4, alto custo de educação. Mesma coisa, comparativo de escola, ele pegou o que ele gasta hoje atualmente e pegou várias escolas do bairro. Ah, tem escola muito mais barata, né, gente? Isso aqui é para 2 alunos, mas tem escola muito mais barata. Essas escolas aqui, MMS, Escola Dom Bosco, Escola de Veracruz, são mais baratas do que essas. Então ele pode, se ele vir até para uma escola mais cara que ele viu lá, Agripino, 2.100, do mesmo nível da escola que ele está lá, mas é uma escola mais barata um pouco. Às vezes a estrutura é um pouco menor, mas a educação é muito boa. Então já reduz aqui 672. Gente, se você olhar, só esses 3 aqui, se ele vir para esse bairro, se ele achar um bom apartamento e gostar do bairro, 912, mais 491, mais 672, é R$ 1.500. Ainda pode ganhar uma coisa a mais com outras coisinhas que ele fizer, de reduzir. Tira aí 20% da mesada de cada filho, já ganha alguma coisinha, tá? E aí vai. Então, gente, o resto você vai comparando um a um até realmente descobrir as causas. Eu comparei as 3 principais causas para mostrar como é que faz um comparativo. Se você quiser aprofundar, você vai aprofundando em cada causa daquela, tá? Então, depois que você descobriu as causas raízes, aqui a gente descobriu 3 causas raízes, que é alto custo com moradia, alto custo com transporte e alto custo com educação, a gente parte para o quê? Propor e executar soluções. A fase de melhorar. Como é que eu vou fazer isso? Brainstorm, gente. De novo, agora eu vou propor melhoria. Chama a família e fala, aqui estão as causas raízes, gente. As principais, e vamos começar a propor melhoria. Então, ó, alto custo de moradia. Já mudar de condomínio, ir para um bairro menos caro. Esposa não trabalha, arrumar emprego para a esposa. Alto custo com transporte, vender um dos carros. Alto custo com educação, trocar a escola dos filhos. Não existe discriminação dos gastos, discriminar os gastos com a categoria outros. E aí vai criando compras para os sogros. Não mexer. Não quiseram mexer. Não vai mexer. Não aplicável. Não aplicável. Eu vou continuar comprando e fazendo a feira dos nossos sogros aí, tá? Então, a mesada alta dos filhos, reduzir em 30%. Ó, seu Moraes já deu uma garfada aqui na mesada dos filhos. Ó. Gasto com bons restaurantes, reduzir em 50% a ida em restaurantes finos. Quer dizer, se ele vai toda semana, então ele vai de 15 em 15 dias. E já vai reduzir. Alto custo com o cabeleireiro, chamou a esposa e a filha e falou, ó, diminuir em 40% as idas ao cabeleireiro. Então reduzir um custo de 40%. Tá, gente? Então aqui, depois que eu peguei as ações e vi que as ações são ok, são boas, não vai ter nenhuma contraindicação, todo mundo está ciente que isso vai acontecer, tá? A família gostou. Então, nós vamos agora para o plano de ação. Depois que fez toda aquela análise, descobriu as causas raízes, descobriu as soluções, né? Agora montar o plano de ação, o famoso 5W2H, e botar o barco para frente. Veja que tudo isso, vou pegar o laser aqui, veja que tudo isso que está aqui anotado são as ações que foram feitas no brainstorm aqui da família Moraes, tá? Então, seguindo, a gente vai colocar o que fazer, todas as ações aqui.
Agora depois quem vai fazer? Tem que ter uma pessoa que vai fazer, né? Cada ação tem que ter alguém que faça. Depois, quando? Uma data para fazer. Veja que ele focou tudo em janeiro, que ele quer começar o ano já tomando ação para ver se o ano de 2021 para ele melhora. E por que fazer? Um exemplo, mudar de condomínio. Quem faz? O senhor Moraes. Quando? Janeiro, dia 21. Por que fazer? Para reduzir o custo com moradia. Arrumar emprego para a esposa. Quem vai fazer? Senhora Moraes. Ela mesma vai atrás. Quando? Em março de 21. Aumentar a renda familiar. E aqui vai sucessivamente cada ação com seu quem, quando e por que fazer. Aí vem o outro lá, onde fazer. Depois, como fazer. E depois o quanto. Esse quanto custa, gente, pode ser também o quanto eu ganho com isso. Qual é o impacto que eu tenho, quanto eu ganho com isso, tá? Não é só o custo financeiro de fazer a ação. Porque essas ações que estão aqui, para ele não vai custar quase nada. A questão é que ele vai reduzir. Então aqui é o ganho que ele pode ter com cada ação. Montado o plano, bota o plano para executar e checa. Deixa uma coluna lá de checar, status, para checar cada ação. Vamos supor que ele fez o plano dele e foi tomando as ações. A única ação que ele não conseguiu tomar foi essa aqui, que é a da arrumar emprego para a esposa. Então ainda está andando, ainda tá, porque demora, dá trabalho, tá lá embaixo lá, é um esforço alto, né? O esforço é alto. E daí, gente, a gente segue o quê? Comparar a meta. Já que eu tomei todas aquelas ações, fiz meu plano, tá aqui meu plano feito, produzi meu plano, fiz o do PDCA, né? Fiz o fazer o plano. Agora eu vou coletar os resultados do plano. Ó, o que aconteceu? Rapaz, aqui é o salário dele, esse amarelinho, o salário. Esse verdinho aqui é a meta que ele tinha. Esse azulzinho aqui é os média gasto após, esse após é após melhoria, o como ficou. E esse é os gastos vermelho antes, gastos mensais antes. Olha como ele gastava antes, quanto caiu. Ele começou a gastar menos, bem menos do que a meta. Poxa, o que aconteceu aí? Então, ó, salário 8.350, meta reduzir 1.500, então era para 6.850, que ele tinha que estar gastando por aqui, não gastando acima disso, gastando no máximo até aqui. Média gasto após melhoria, 6.311, que era esse azulzinho, ó. Então ele atingiu a meta dele, ainda superou a meta, teve um ganho de quanto? Uma redução de 2.038, gente. Então com isso ele vai ter mais do que os 1.500. Pode até pegar uma casa com 1.600, uma casa melhor, que tem uma prestação maior um pouco, aí vai descobrir. Vai discutir, sabia que 1.500 era o que ele queria. Então aí ele já alcançou a meta. Fazendo uma análise estatística de estatística básica das despesas, antes versus depois, como é que ele tinha antes? A média do gasto antes era 8.314, bem próximo do salário, né? Desvio padrão 545, já é uma coisa alta, 545 reais de despesa que desvia. Amplitude 1901, então ele gastou, é muito amplo, porque ele gastava menos ou gastava muito. Então como é que todo mês você consegue controlar um gasto de quase 2.000 reais de diferença entre um mês para o outro? É difícil ter esse controle. Aí depois da melhoria, a média passou a ser 6.311, ficou bem abaixo da meta. Então ele superou a meta dele. O desvio padrão 85, veja como reduziu a variabilidade do processo do orçamento familiar. Então aqui fica mais fácil eu controlar, porque a variação é menor, né? A variação é menor de gastos. E a amplitude 213, quer dizer, de um mês para o outro eu posso gastar 213 de diferença. Então é mais fácil controlar. Então tudo ficou mais fácil para ele viver aí com a família e conseguiu como é que se diz, tão sonhado prestação da casa. Já tinha entrada, agora ele conseguiu a prestação. E o demais agora, gente, controlar. Como eu vou controlar aquilo que eu já tomei resultado e vi que deu resultado? Como eu vou controlar? Então ele criou um controle da meta. Uma carta quase como se fosse uma carta de controle. Eu só não criei uma carta de controle aqui porque vocês só viram como é que ela funciona. Então não seria bom colocar uma carta de controle. Se vocês aprenderem realmente a fazer uma carta de controle, mas vocês podem fazer um controle como vocês quiserem, é um controle. Então o seu Moraes, ele criou esse controle, fez um gráfico aqui, ó, mostrando o salário que ele ganha, mostrando a meta que ele tem, e ele traçou uma linha vermelha chamada ponto de controle. Caso passe da linha ponto de controle,
analisar as causas e tomar as ações necessárias para retornar ao controle. O que é isso aqui? Um OCAP. Bem simplesinho, um OCAP que vocês aprenderam lá. O OCAP. Quando sair de controle, esse azulzinho aqui, ó, que é o gastos, que é os gastos dele, gastos mensais. Esse azulzinho também é depois, né, o após. Se isso aqui passar dessa linha vermelha, o que vai fazer? Analisar. O que houve? O que foi que houve aí? O que foi que aumentou? Pode ter tido uma doença, um surto viral, que teve que comprar mais remédio, gastou. Pode ter tido uma viagem da escola, que teve que pagar uma mensalidade maior da viagem. Pode acontecer alguma coisa. O carro quebrou e teve que ter um conserto nesse mês. Mas depois ele retorna para a média ficar abaixo da meta. É um controle, gente, abaixo da meta. Entendeu? É um controle abaixo da meta. E com isso ele começa a guardar mais dinheiro do que a meta, que ele pode depois suprir, entendeu? Colocar, se gastar mais do que a meta, ele coloca o dinheiro que ele guardou a mais. Aí com isso ele tem um controle da vida dele orçamentária. E todo mundo está sabendo. Você vai ficar na sala, lá num quadro na sala, para todo mundo ficar ciente, porque o controle orçamentário é esse. Não podemos passar daí por enquanto até comprar a casa nova. Depois que comprar a casa nova, a casa vai deixar de pagar a prestação e vai deixar de pagar o aluguel. Quanto vai sobrar mais? Muito mais dinheiro vai sobrar para eles, que eles podem gastar com outras coisas. Essa é a ideia, né, desse controle. Então tem que se colocar controles. São controles que vão fazer o que ele fez não voltar atrás. Se ele não passar a controlar o orçamento, vai tudo descambar. Todo mundo vai gastar muito mais do que se controlou, entendeu? Então o controle seria para isso. Então foi um controle criado. Depois disso, gente, comemorar. A família está feliz, pedindo até obrigado por ajudar eles a resolver o problema, né? Então, nesse caso aí, o fim da família com a casa própria, já está com o dedo da prestação, vai pesquisar agora qual é a casa que vai comprar para poder adquirir o sonho dele, tá, gente? Então, essa foi um probleminha cotidiano, que muita gente deve passar por isso, muitas famílias devem passar por isso, e às vezes não consegue lidar, não consegue nem saber como é que vai fazer o trabalho, como é que eu vou melhorar, como é que eu vou mexer o orçamento. Então tem que pensar, medir, calcular, investir no seu projeto, tentar entender onde é que o dinheiro está indo embora, juntar a família. É isso que a gente fez aí com a família Moraes, tá, gente? Então agradeço a vocês, essa vai ser a última página, a última parte do curso de Yellow Belt, né? Que eu tinha prometido botar um projetinho para todo mundo. Tá lá, vou colocar na playlist, porque todo mundo assiste e faz parte também do curso. Gente, gratidão, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, e qualquer coisa mais, vai lá no grupo, vai no WhatsApp, vai no Instagram, manda e-mail, qualquer coisa manda lá, né? Estamos preparando agora o curso de Green Belt online, e vai ser uma grande vantagem para vocês que fizeram o White Belt e fizeram o Yellow Belt, porque vamos fazer um upgrade Green Belt. Então vai reduzir custo para vocês, vai reduzir tempo também, vai ser bem mais fácil degustar. Dessa mesma forma que a gente fez o White e Yellow Belt, a gente vai fazer o Green Belt. Porém, ele não vai ser gratuito, né? Vai ter um certo investimento, mas vai ser muito menos do que um curso normal por aí. Gente, tchau, gente. Bração no coração, um beijão nessa alma linda. Vamos embora aqui estudar. Nunca é demais, tá? Tchau, tchau. Bye, bye.